Boa noite para todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma grata satisfação estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudar o Livro dos Espíritos. Agradeço o convite da casa pela oportunidade e para que nós possamos nos harmonizar com a espiritualidade maior, vamos ler o livro Força do Interior, Valdemir Barbosa. Você tem um leme nas mãos, controlando a embarcação de sua vida. Então, não tenha receio de olhar ao longe, de estar atento, de ser prudente, corajoso e determinado. Note bem a direção que dá à sua vida. Siga o norte do equilíbrio, do amor e da paz. No mar da vida, existem muitos perigos disfarçados de calmaria. Cuide-se, porque um dia atracará o barco da existência em porto seguro. Na espiritualidade, terá de prestar conta da embarcação que lhe foi confiada, ou seja, o seu corpo físico. Não fique à deriva neste mar. Faça a sua parte e Deus fará o resto. Então, com esses pensamentos maravilhosos, que possamos levar o nosso pensamento a Deus e agradecer, Senhor, essa oportunidade sublime de estar mais uma vez aqui reunido, estudando o seu ensinamento. Que sua paz e sua luz possa estar conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, e graças a Deus. Então, hoje vamos estudar a transmissão oculta do pensamento, questão 419 a 421 do Livro dos Espíritos. E antes de entrar no assunto em si, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. O que é o pensamento? Segundo Ernesto Bozano, o pensamento é força plástica e organizadora da natureza, criada pelo espírito. Quer dizer isso. Todos nós, encarnado e desencarnado, formamos força plástica, quer dizer, forma pensamento em nossa volta, né? Se o pensamento é constante, ele fica mais tempo. Se ele é sutil, ele dissolve mais rapidamente. Então, o pensamento se forma em nossa volta. Então, o pensamento tem o poder. Tudo na vida, na construção, que nós temos desejo, planejamento, a gente constrói primeiro no pensamento e depois a gente vai concluir. Então, o pensamento tem o poder de criação e tudo se inicia nele. Então, temos que nos preocupar mais com nossos pensamentos, porque ele pode nos levar às coisas boas ou ruins, construtiva ou destrutiva, principalmente se ele for o quê? Constante e persistente. Vigiando, por isso que Jesus ele falava, orai e vigiai, já no pensamento. Orai e vigiai, para que você não possa concretizar a imagem à sua volta, mas é construtiva, mais de paz e tranquilidade. O pensamento que é o que influencia a vontade ou a vontade que influencia o pensamento? Então, uma reflexão. A vontade está interligada ao pensamento. Então, é a vontade que dá direcionamento ao pensamento. O que quer dizer isso? É o querer. Então, se você quer alguma coisa, construir algo em sua vida, você começa pelo pensamento. E ele começa a construir em sua volta. Por isso que te alimenta na persistência da vontade. A vontade persiste no pensamento e constrói, um interligando com o outro. Então, se constrói tudo na vida, primeiramente, através do pensamento. O pensamento e a vontade são para o espírito o que são as mãos do homem. Olha só. Então, o que quer dizer isso? Toda a espiritualidade maior, toda a estrutura que existe na espiritualidade, né, na vida espiritual, ela é construída pela força do pensamento. Desde a região zubralina a, por exemplo, o nosso lar, que a gente conhece através do livro de André Luiz. Então, os espíritos, para construir, ele não tem mão, ele vai através da força do pensamento. O homem constrói o mundo da natureza através das mãos. Mas isso não quer dizer que o encarnado não forma pensamento, forma
que forma pensamento, sim, né? Ele forma e constrói estrutura de pensamento, por exemplo, no seu lar, o encarnado. Se esse lar ele está envolvido em intriga, confusões, você começa a plasmar toda a energia desequilibrada no seu lar. E fica aparente as regiões umbrais, por exemplo, né? Parecendo um pântano. Mas se você constrói através de leitura edificante, através do evangelho do lar, você vai construindo um jardim no seu lar. Então, o encarnado também constrói, forma pensamento. E ainda os espíritos conseguem perceber nossos pensamentos por forma de fotografia. Quer dizer isso. Então, os espíritos veem aquilo que nós pensamos. Forma igual um quadro, uma imagem, né? E ele sabe aquilo que nós estamos pensando. É chamado de formas de pensamento, criações mentais e idiosplastia, ou nome difícil. Então, por isso que é importante saber o que pensar, para que nós possamos melhor, vamos dizer assim, deixar a vida fluir melhor, mais leve, mais tranquilo, mais salutar. Tudo se começa pelo pensamento. Ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 10, fala assim: para aprendermos o que ocorre em tais circunstâncias, que é o pensamento, precisamos conceber um mergulhado no fluido cósmico universal, que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Quer dizer, o pensamento ele percorre através do fluido cósmico universal, que os cientistas chamam até de substância negra. E ele tem a capacidade de propagar o pensamento mais veloz, né, o fluido cósmico universal, do que a luz, que é 300 km por segundo. Então, o pensamento ele consegue viajar pelo universo, porque é infinito. É infinito o pensamento. Esse fluido recebe à vontade uma impulsão, e ele é o veículo do pensamento, como o do ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, quer dizer, tem limite, ao passo que dos fluido universal se estende ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado e vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Acrescento mais, pode transmitir de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, pode transmitir por encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Então, nós podemos transmitir nossos pensamentos fácil. Para desencarnado é mais fácil, né? Até mesmo para quem está recebendo desencarnado através de uma prece, é uma conversa que a gente tem através do nosso ente querido que se foi, por exemplo. Então, nós podemos comunicar tanto com o encarnado, com o desencarnado, através do pensamento. No encarnado, para encarnado, é mais difícil de acontecer, mas acontece através da telepatia. Essa sintonia que algumas criaturas existem e já sabe que o outro está pensando sem o outro falar. Esse assunto vai ser até repetido hoje. Criando imagem fluídica, o pensamento se repete no envoltório perispirítico, como um espelho. Toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as matizes deste último, executando fluidicamente o gesto, o ato do intuito a praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como no quadro, tal qual se ele desenrola no espírito. Olha que interessante. Então, nós formamos pensamentos complexos no qual se concretiza em nossa volta. Muitas das vezes,
não concretiza o ato. Pensamos muitas das vezes, imagina se toda vez que nós pensávamos em matar alguém, não é que a gente vai matar, mas que a gente construímos essa vontade em nossa volta, se a gente vai concretizar ou não, já é outra situação. Por isso que é importante vigiar os nossos pensamentos através da raiva, porque tudo se inicia você está com raiva de alguém, começa a construir dentro de você, você forma essa forma de pensamento, e de repente a vida te dá a oportunidade de concluir esse pensamento negativo, e aí acontece, né? Por isso que nós temos que construir coisas boas, para que nós possamos concretizar coisas salutares em nossa vida, boas, não negativas. Lá na transmissão oculta do pensamento da 419, ele fala assim: o que é de dar causa a uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Vou repetir a questão. O que é que dá causa a que uma ideia, a de descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga, por isso, o inventor de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizes que uma ideia paira no ar, usai uma figura de linguagem mais exata que supondes. Todos, sem suspeitarem, contribuem para propagar. Desse modo, o nosso próprio espírito revela, muitas das vezes, o outro espírito malgrado, o que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, nós formamos pensamentos, por isso que é importante, ao dormir, fazer boas orações. Porque tem a ver com esse assunto aqui que ele está falando. Por que muitas das vezes surgem várias ideias, várias invenções? Por exemplo, a invenção do avião. Fica essa dúvida se foi Santos Dumont ou os irmãos Wright. Qual dos dois foram? É normal haver duas descobertas, principalmente naquela época que não tinha internet, a comunicação demorava a chegar em um lugar ou outro. Por quê? Porque os espíritos se reúnem na espiritualidade e buscam o conhecimento com os espíritos. Então, com certeza, os dois estavam na mesma reunião, como falava sobre a construção de um avião mais pesado do que o ar. Isso é possível acontecer. Acontece também aquelas pessoas, por exemplo, estão com vontade de fazer algum mal. Ele vai reunir com criaturas que têm o mesmo intuito. Por isso que um crime se repete semelhante ao outro em vários lugares. Então, é muito comum essa influência que nós recebemos da parte espiritual, seja boa ou seja mal nossos pensamentos, mas que vai receber a influência, com certeza recebe. Isso é um processo natural. Pode os espíritos comunicar-se em estado completamente desperto aos corpos? Os espíritos não se acham encerrados no corpo como uma caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se e pode comunicar com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Quer dizer, os espíritos encarnados podem se comunicar em direção a outro. Tem até o exemplo no livro dos Médiuns, lá no capítulo 7, item 119, quando Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália. Olha só, estava pregando na Itália, quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Quer dizer, isso não é um dom muito comum, né? Mas acontece principalmente naqueles espíritos depurados, que tem uma grande evolução. Ele consegue fazer isso. Por exemplo, Chico Xavier fazia muito isso. Ele conseguia se transportar para outro lugar, até para receber um recado, ou para ver alguma pessoa. Às vezes a pessoa nem via ele, mas
No caso do Santo Antônio de Pádua, as pessoas viram, ele conversou, ele defendeu, e é possível. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há entre eles, os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento que dá causa a que as duas pessoas se vejam e compreendam sem precisar de sinais ostensivos da linguagem. Poderia dizer que falam entre si em linguagem dois espíritos. Tem aquela pessoa que tem uma sintonia com a outra, é só olhar. Né? Às vezes você está aqui, ligar para alguém, liga para esse alguém, a pessoa estava pensando em você agora, não morre mais. E é um fato comum. Né? Eu escuto muito essa história. Né? Estava pensando em você, não morre mais, acabei de pensar em você. Você sente as informações mentalmente e vai se ter aquela sensação de ligar para outra para matar a saudade, por exemplo. Então, pode acontecer. Nessas situações que se comunicam, igual a anterior do Santo Antônio de Pádua, muitas das vezes o corpo que fica parado, ele não fica um corpo normal, ele fica meio estático, né? Ele não fica natural, fica um pouquinho estático. Dá para perceber que ele saiu de órbita um pouquinho, mas ele está ali, entendeu? Então ele vai rapidamente, resolve e volta. Então, por que é importante falar sobre os pensamentos? Para que nós possamos saber conviver na Terra, ter a percepção que é muito importante a gente ter uma vigília sobre aquilo que pensamos, porque tudo aquilo que pensamos, como nós vimos no estudo, nós construímos em nossa volta. Nós podemos construir coisas boas ou coisas ruins, que muitas das vezes vai alimentando através da forma pensamento. Então, é muito importante nos direcionar perante a vida na forma pensamento. Né? Por isso que é muito importante, por exemplo, ter fé em Deus, por exemplo. Fé em Deus. O que é ter fé em Deus? É compreender o seu ensinamento. Porque com a absorção do seu ensinamento, a gente vai construindo melhor em nossa volta conhecimentos salutares no qual modificamos a atitude. Não é importante? É importantíssimo. Que muitas das vezes planejamos nossa vida de várias formas. Materialmente falando, né? Criamos formas materiais para construir vários objetivos, mas espirituais quase nunca. E muitas das vezes é o essencial ao espiritual, para que nós possamos ter uma caminhada mais leve, mais tranquila, e ter a fé em Deus, conhecer o seu ensinamento, através da leitura constante, né? Da oração. Pô, a oração é importantíssima. É uma forma de pensamento que nos liga a Deus e os amigos espirituais. Pode os espíritos influenciar em nossa caminhada muito mais que nós pensamos. Muitas das vezes, somos fantoches na mão. Tem uma questão no livro dos espíritos. Então, porque muitas das vezes nós temos essa influência, alimentamos coisa ruim, a influência é negativa, não é positiva. Então, a nossa vida começa a ter dificuldade, problemática, tristeza, porque nós somos autores de nossa vida. E queremos culpar a fulano, ciclano, a Deus, muitas das vezes, e nós não partimos do princípio de direcionar o nosso pensamento para as coisas boas, que é o básico de tudo. É fundamental alimentarmos nossos pensamentos com coisas boas. Quer ver uma coisa muito boa? Um jardineiro maravilhoso? Fazer o evangelho no lar. Porque vai ter uma hora específica de convidar Jesus de nossa casa, né? Estudar uma parte do nosso evangelho, periodicamente, em determinado horário, para que nós possamos edificar os pensamentos em nosso lar e melhorar toda a harmonia da nossa casa. Aqueles que muitas das vezes fazem o evangelho no lar, coletivamente, é uma vez por semana.
E nós deveríamos, individualmente, fazer todo dia. Tirar 20 minutos para ler o Evangelho e fazer uma prece. Todos os dias. Muitas das vezes é antídoto para muitas e muitas problemáticas. Nós mudamos a sintonia, mudamos nossos pensamentos, ficamos mais construtivos em nosso pensamento. Por isso que nós temos que ficar sempre atento. Reconhecer o verdadeiro espírita. Por isso que diz, reconhece o verdadeiro espírita no martelinho. Ele está querendo dizer que nós temos que pegar uma marreta, sexta-feira 13, e destruir as formas de pensamento negativa com vontade. É isso que ele quer dizer, reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas mais inclinações, pelo esforço verdadeiro. Verdadeiramente. E muitas das vezes precisamos até de ajuda psicológica, porque a forma de pensamento está tão concretizada, tão ali em nós, que começa a fazer a gente adoecer. Por isso, por exemplo, nessa pandemia, muitas criaturas estão adoecendo. O número de pessoas procurando remédio depressivo para que possa aliviar suas dores são muito intensas. Por quê? As formas de pensamento de medo não saem. E as pessoas não tomam providência de buscar, por exemplo, ver uma coisa mais salutar, que fale menos de morte. Nós ficamos ali todo dia vendo mortes e mais mortes na televisão. E nós temos que nos informar e não nos contaminar com tantas informações tristes. Triste mesmo. E muitas das vezes ficamos misturados nessas formas de pensamento, repetitivamente, que concretiza em nossa casa, nós ficamos como? Doentes. Então, nós temos que nos policiar. Os pensamentos fazem parte do homem. Ele pode ir e vir. Mas você tem um controle sobre ele. Tem que ter o controle sobre ele. Por exemplo, tem muitas coisas que acontecem na criatura humana. Uma mãe que, por exemplo, acabou de fazer uma gestação. E ela tem depressão pós-parto. E muitas das vezes que ela tem vontade de quê? Por causa da depressão pós-parto. De matar o filho. E chega no médico e fala assim, doutor, estou com vontade de matar um filho. Mas você matou? Quanto tempo você está com essa vontade? Estou há 1 mês, que depois que ele nasceu. E você matou? Não, porque você tem força para controlar o seu pensamento. Lógico, tem pessoas que chegam, que são poucas, não são muitas, que chegam ao dominador tão forte que chega a concluir o que pensou. O que tem que procurar o médico para que ele possa equilibrar tanto fisiologicamente como psicologicamente. Tem que procurar uma terapia, tem que procurar uma ajuda, uma união com o companheiro. E isso é um exemplo que eu dei, mas tem várias formas de pensamento que fica nos remoendo, e muitas das vezes nós não temos nem como voltar atrás. Nós temos que lembrar a palavra do Chico. Nós não podemos voltar no passado e começar um novo início, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Podemos modificar agora. Então não podemos ficar remoendo. Eu tinha que ter feito assim, não fiz. E fica batendo, e fica remoendo. Adoece. E adoece mesmo. Que nós possamos verificar os nossos pensamentos, porque é através do pensamento que a gente tem manias, até formar o caráter. Inicia tudo ali no pensamento. Que nós possamos ler bons livros, fazer meditação, leituras edificantes. Tem várias terapias alternativas que vai controlar o nosso pensamento, para que nós não podemos adoecer. Em períodos atuais que nós temos que ter pensamentos positivos, de confiança em Deus, de oração constante, para que nós possamos caminhar mais tranquilo. Isso que nós precisamos. Confiar mais em Deus. Orar mais. Uma oração bem orada, em conjunto, não há vírus que aguente. Some no ar. Desaparece. Que nós possamos orar mais. Que nós possamos formar
formas, pensamentos positivas de construção no bem, de amor ao próximo, de caridade, de fraternidade, de benevolência para com todos, perdão de todas as ofensas. Isso que é importante. Tá bom, meus irmãos? Que a paz de Jesus possa estar com todos, iluminando a vida de cada um nesse período que nós estamos passando. Vamos orar mais a Deus. Para que nós possamos terminar nosso trabalho, estudo da noite de hoje, vamos levar nossos pensamentos a Deus. Querido Pai amado, querido Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por esse momento sublime de estar mais uma vez aqui reunido, estudando os vossos ensinamentos. Que a sua paz, que a sua luz possa estar com todos nós, hoje, agora e sempre, assim que possamos dar encerrado o estudo da noite de hoje, dando muitas graças a Deus, que assim seja e graças a Deus.